Olá, que a paz esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa história de cura, fé e, acima de tudo, gratidão. Uma história que nos desafia a olhar para as nossas próprias vidas e a refletir sobre como respondemos às bênçãos que recebemos. É a história dos 10 leprosos, encontrada no Evangelho de Lucas. Vamos nos transportar para a época de Jesus. A lepra, hoje conhecida como hanseníase, era uma doença terrível e temida. Não era apenas uma condição física que causava deformidades e dor, mas também uma sentença de exclusão social. De acordo com a lei mosaica, os leprosos eram considerados impuros. Eles eram obrigados a viver isolados, longe de suas famílias e comunidades. Tinham que gritar imundo, imundo, para alertar os outros de sua presença, garantindo que ninguém se aproximasse. Imaginem a solidão, o desespero e a humilhação de viver assim. Era uma vida sem abraços, sem toques de carinho, uma existência à margem da sociedade. É nesse cenário de sofrimento que nossa história começa. Lucas nos conta que, ao entrar num povoado, na região de divisa entre a Samaria e a Galileia, 10 leprosos vieram ao encontro de Jesus. É interessante notar que eles mantiveram a distância, como a lei exigia. Eles não ousaram se aproximar, mas de longe eles clamaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós? Parem um pouco para pensar na força desse clamor. Não era um sussurro, era um grito desesperado de homens que haviam perdido tudo. Eles não pediram ouro nem poder, pediram misericórdia. Reconheceram em Jesus a sua única esperança. E o que é ainda mais notável é que entre esses 10 havia samaritanos. Judeus e samaritanos historicamente não se davam bem. Havia uma profunda inimizade entre os dois povos. No entanto, a dor e o desespero uniram aqueles homens. Naquele momento de sofrimento compartilhado, as barreiras sociais e religiosas caíram por terra. A doença os tornou irmãos na desgraça, e juntos eles buscaram a mesma fonte de cura. A resposta de Jesus é surpreendente. Ele não os toca, não faz uma oração elaborada, nem declara a cura imediata. Ele simplesmente diz: ide mostrai vós aos sacerdotes. Por que isso? Porque, segundo a lei, era o sacerdote quem podia declarar oficialmente uma pessoa curada e reintegrá-la à sociedade. Ao dar essa ordem, Jesus estava testando a fé deles. Ele estava pedindo que agissem como se a cura já tivesse acontecido, mesmo sem verem nenhuma evidência física imediata. Eles precisavam obedecer e iniciar a jornada antes de receberem o milagre. E o que eles fizeram? Eles obedeceram. Partiram em direção aos sacerdotes, mesmo ainda estando leprosos. Eles deram um passo de fé, confiando na palavra do Mestre. E o texto diz que aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. O milagre aconteceu no caminho. A cura foi um processo que se desenrolou enquanto eles caminhavam em obediência. Isso nos ensina uma lição poderosa. Muitas vezes, a bênção de Deus se manifesta quando estamos em movimento, quando agimos com fé na sua promessa. Mesmo que as circunstâncias ao nosso redor ainda não tenham mudado, a fé não é passiva. É uma ação baseada na confiança. Agora, imaginem a alegria desses 10 homens. A pele se restaurando, as feridas desaparecendo, a sentença de morte e isolamento sendo revogada diante de seus próprios olhos. A primeira reação de qualquer um seria correr para os sacerdotes, como Jesus ordenou, para obter o atestado de limpo e, finalmente, correr para abraçar suas famílias, para voltar à vida. É uma reação compreensível, humana, e provavelmente foi o que 9 deles fizeram. Eles estavam tão focados no presente, na bênção, que seguiram em frente, mas um deles fez algo diferente. O texto diz: um deles, vendo que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Ele interrompeu sua jornada para a reintegração social. Antes de procurar o sacerdote, antes de rever a família, ele sentiu uma necessidade incontrolável de voltar para a fonte da sua cura. Ele voltou para agradecer. E o evangelista Lucas faz questão de destacar um detalhe crucial. E este era samaritano. Pense no impacto disso. Dos 10 curados,
apenas um voltou. E justamente o que voltou era um samaritano, um estrangeiro, alguém que, aos olhos dos judeus, era considerado um herege, alguém de menor valor espiritual. Aquele que menos se esperava que demonstrasse gratidão foi o único que o fez. Ele não apenas voltou, mas voltou glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se aos pés de Jesus, com o rosto em terra, agradecendo-lhe. A atitude dele foi de profunda humildade e adoração. Ele não apenas disse obrigado, ele se jogou no chão, ele reconheceu que o que recebeu não era um direito, mas uma graça imerecida. Ele entendeu que a cura física era incrível, mas a pessoa que o curou era ainda mais importante. A sua prioridade mudou. Mais importante do que o certificado do sacerdote era a comunhão com o Salvador. E então Jesus faz uma pergunta que ecoa até hoje, uma pergunta cheia de uma certa tristeza e decepção. Não foram 10 os curados? Onde estão os outros? 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Essa pergunta não é para o samaritano, é para nós. Onde estão os 9? Onde estamos nós quando recebemos as bênçãos de Deus? Somos como os 9 que recebem a graça e simplesmente seguem em frente, talvez até esquecendo de onde ela veio, ou somos como o samaritano, que para tudo, para voltar à fonte e agradecer. É fácil nos concentrarmos tanto na bênção que nos esquecemos do abençoado. Recebemos a cura, o emprego novo, a reconciliação familiar, a provisão financeira e seguimos com a nossa vida, felizes com o presente que recebemos. E não há nada de errado em desfrutar das bênçãos. Deus quer que sejamos felizes. O problema é a ingratidão, o esquecimento. A gratidão é mais do que educação. É um ato de reconhecimento. É admitir nossa dependência de Deus. É um ato de adoração que nos conecta mais profundamente com Ele. O samaritano, ao voltar, recebeu algo que os outros 9 perderam. Jesus diz a ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Notem a diferença. Todos os 10 foram curados fisicamente. A lepra desapareceu de todos eles. Mas para o samaritano, Jesus usa a palavra grega Z, que significa salvar, tornar íntegro, curar não apenas o corpo, mas a alma. Os 9 receberam a cura da lepra, mas o samaritano recebeu a salvação completa. A sua gratidão abriu a porta para uma bênção ainda maior. Ele não foi apenas curado, ele foi tornado inteiro. Ele encontrou a salvação em Jesus. Essa história nos desafia a cultivar um coração grato. Quantas vezes oramos fervorosamente por algo, e quando recebemos, nossa intensidade na busca por Deus diminui. A gratidão mantém nosso relacionamento com Ele vivo e vibrante. Ela nos lembra de quem Ele é e de tudo que Ele faz por nós, todos os dias. O ar que respiramos, a família que temos, o simples fato de estarmos vivos. Talvez hoje você seja um dos 9, recebeu muitas coisas boas, mas a vida corrida te fez esquecer de parar e agradecer. Hoje é uma oportunidade de mudar isso, de voltar aos pés de Jesus. Não para pedir mais, mas simplesmente para glorificar a Deus e dizer obrigado. Obrigado pela cura, obrigado pela provisão, obrigado pelo perdão, obrigado pela vida. Que possamos aprender com este samaritano, que a nossa fé não se manifeste apenas no clamor por misericórdia, mas também no clamor de gratidão. Que a gente não se contente apenas com a cura, mas que busquemos a intimidade com o curador. Porque é na gratidão que encontramos a verdadeira plenitude e a salvação que vai além do corpo e alcança a nossa alma. Pense nisso. Onde estão os 9? Que a nossa resposta seja: estou aqui, Senhor, para te agradecer. Muito obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir e não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões como esta. Fiquem com Deus e até a próxima.